Onde é que andam os blogs de cinema? Ainda na senda dos blogs de cinema que estão ativos, hoje vou-vos falar de um blog que me é muito querido. É um blog chamado Royale with Cheese, que é baseado naquela célebre conversa do Pulp Fiction e é descrito por um jovem que poderá ou não ter um salão de cabeleireiros para cães na Baixa de Setúbal, chamado Pedro Soares. Ora, este jovem, que é um jovem muito artístico, que eu já conheço, desde 2004, não é? Que foi quando ele inaugurou o seu primeiro blog no Blogspot. Este jovem pauta-se por uma escrita quase diária e ele não escreve uma nota, não escreve um pequeno parágrafo, não escreve umas coisecas sem jeito nenhum para despachar. Ele de facto escreve críticas inteiras e ele tem até um site que é o royalewithcheese.pt, tem as suas reviews todas desde julho de 2016. Ora, este Dermot, vamos chamar-lhe Dermot, que é Dermot, com T no fim, mas imagino que este rapaz esteja aqui a brincar aos franceses. O Dermot tem várias peculiaridades. Em primeiro lugar, ele uma vez ameaçou fazer um podcast chamado Pessoas a quem deveriam nascer um pinheiro no cu, e disse também que todos os episódios seriam dedicados às nalgas do mandarim ou aos seus elementos. Nós ficámos contentes e ainda hoje estamos à espera desse podcast dedicado a pessoas a quem deveria nascer pinheiros no cu. Portanto, este jovem é também o coordenador de uma associação artística em Setúbal e tem um hábito péssimo e terrível que eu detesto, que é coloca sempre os títulos em português, o que faz com que pessoas normais, não é, como eu e vocês que me estão a ouvir, olhem por vezes para os filmes a quem ele faz as reviews e pense: que porcaria é esta? Que filme é este? Nunca vi. Vi. Ok. É o Doctor Strangelove. Pois, com estes títulos ninguém percebe nada. Outra coisa que este jovem tem muito original é que ele faz as suas reviews e depois a sua escala de avaliação são um conjunto de hambúrgueres, não é, tirados do McDonald's, sendo que o Royale with Cheese serão as 5 estrelas com coraçãozinho. Depois tem aqui o Big Mac, tem aqui o Mac Royal Deluxe, o Mac Bacon, o Mac Chicken, o Double Cheeseburger, o Cheeseburger, o Happy Meal, a hambúrguer de choque, lá está, aqui a sua herança setubalense, e no fim um pão com manteiga, que será para aqueles filmes que são meia estrela de fúria que nós damos no Letterboxd. Este jovem tem muito jeito para a escrita, ele argumenta muito bem, ele distribui bem a sua review sempre por uma bem organizada estrutura, coloca multimédia lá pelo meio, deverá se calhar colocar links a mais, mas pronto, cada um é o que é, e escreve quase diariamente. O último post que ele escreveu é vou falar de um filme chamado Terra de Idiotas. Ninguém sabe o que é, eu explico. É o Idiocracy, em que ele ele não tem este pendor de urgência de falar dos filmes mais recentes. Ele tem uma característica que é ver os filmes ao seu próprio ritmo e acaba por não estar preso a esta agonia de que tenho que sair rapidamente desta sala e ir para casa a escrever, a fazer o podcast, que é para ser o primeiro a falar disto. Não, ele não tem essa necessidade. Vamos então se calhar ler aqui um bocadinho da review, porque este gajo estica-se, não é? Este gajo parece o tio Xunga a escrever, ele escreve 4, 5, 6 parágrafos dedicados. Então ele começa assim: Terra de Idiotas tem uma daquelas trívias que, mesmo sem ter qualquer valor cinematográfico, faz valer um filme. Provavelmente já ouviu. Ele trata as pessoas por você, o que é estranho, já que prolifera regularmente pela internet. Durante a produção do filme, e tendo em conta o seu orçamento diminuto, alguém encontrou online uma startup de calçado tão feio que seria perfeito para ilustrar um mundo de idiotas e sem gosto. Essa marca aceitou calçar os atores de graça ou de modo absolutamente gratuito e em poucos anos tornar-se-ia numa das mais bem-sucedidas de marcas de sapatos de todo o mundo. Essa marca era a Crocs.
Eu não sabia. Não sabia porque ele me trata-me por tu. Se calhar ele só conta estas coisas a pessoas que trata por você. Terra de Idiotas tem uma ótima premissa. Imaginar um futuro hipotético onde a humanidade evolui para níveis absurdos de preguiça, boçalidade e patetice. Portanto, ele tem aqui mais alguns parágrafos em que ele diz que a Terra de Idiotas, Idiocracy, para quem se perdeu entretanto, poderia ser um filme de uma ideia só, alimentado de sketches situacionistas mais ou menos idiotas, que até o é, mas temos que reconhecer Mike Judge não é apenas um realizador desmiolado. Ele é, diz aqui o nosso Pedrão, ele é autor de coisas como Beavis e Butthead, King of the Hill e mais outras coisas que aqui o Pedruski se esqueceu de escrever. Para terminar, com um orçamento extremamente baixo, que em Portugal é 7 blockbusters, Terra de Idiotas contorna estas limitações para criar um mundo futurista e, simultaneamente, decrépito, através da velhinha técnica de pintar enormes cenários à mão. Isto, aliado a uma voz off muito séria e institucional, dá-lhe um certo ar de episódio de Twilight Zone que lhe fica muito bem. E mesmo sem ter nenhuma cena propriamente memorável, há Terry Crews a fazer do melhor presidente norte-americano de sempre. A diferença deste McBacon, que foi a nota que ele deu, diria que é um 3,5 no Letterboxd. A diferença deste McBacon entre hoje, com Trump no poder, e 2006, quando estreou, é que antes era ficção científica pateta e hoje parece ser uma possibilidade altamente realista. Pois de facto, muito bem, Pedrão, por esta review. Vocês vão lá ver, eu vou tentar colocar o link talvez na descrição do episódio, não sei se funciona, mas depois logo se vê, e vejam a crítica toda e leiam, aliás, todo o blog, que merece ser lido. Eu recebo diariamente por e-mail as reviews, porque ele disponibiliza integralmente as reviews por subscrição, grátis. Vocês só têm que estar sentados e fazer o vosso cocó matinal e pling, lá chega então a review para vocês lerem. O seu blog /site está organizado de maneira convencional e simples. Tem aqui uma zona de categorias onde ele tem críticas, entrevistas, estreias, festivais, listas, séries, etc. Tem aqui os artigos mais recentes, tem aqui o arquivo do lado direito. Bom, e não tem muito mais. Na altura que se criou o site, decidiu-se fazer uma coisa simplista, uma coisa que seja para ler textos e falar de cinema e não uma feira popular que distraísse as pessoas. Ele não tem moças seminuas a pavonear-se, é o que eu quero dizer com esta conversa toda. O Pedro, neste momento, faz coisas muito giras, não faço ideia, eu falo muita vez com ele, mas na verdade não tenho seguido o seu trabalho fora daquilo que são os blogs, porque eu imagino que isto seja um hobby que ele tem, uma maneira de, ao final do dia, esvaziar um bocado a cabeça e ser novamente um adolescente que escreve. Ele chegou a ser júri do Festival Caminhos do Cinema Português aqui em Coimbra. Entretanto, ele anda sempre muito ocupado com as suas questões relacionadas com a associação cultural que ele preside, penso que foi criada por ele. Por isso, amigos, vão lá visitar o Royal with Cheese do Dermot. Não sei se é Dermot, se é Dermot. E se o virem por aí, deem-lhe um abraço meu e digam que eu gosto muito dele. E, aliás, todos os anos, não falha, escrevo um top dos 10 melhores filmes do ano para o blog dele, que já vem sendo uma tradição há quase, uma década e meia. Onde é que andam os blogs de cinema?